Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. E o videocast de hoje é um videocast mais ambicioso, é um videocast sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço, o clássico do Stanley Kubrick, que é um filme que muitas pessoas, inclusive, têm uma resistência muito grande, e eu até compreendo, em função das diferenças de interpretação que o filme pode proporcionar. O 2001 não é um filme que você explica, e não é de forma nenhuma o objetivo desse videocast explicar 2001. 2001 é um filme que você interpreta, e é uma coisa que o próprio Kubrick estimulava quando ele se recusava a discutir elementos específicos sobre, por exemplo, o terceiro ato do filme, quando ele dizia que era bacana deixar que as pessoas tivessem suas próprias interpretações, que se ele explicasse ele arruinaria isso. Então 2001 é um filme, como eu falei, que você interpreta, e a sua interpretação, não duvidem disso, aliás a própria postura do Kubrick ratifica isso. A nossa interpretação é tão válida quanto a interpretação do realizador. No videocast passado, por exemplo, Poderoso Chefão, algumas pessoas questionaram: mas como é que você sabe que isso que você está dizendo era o que o Coppola tinha realmente a intenção de mostrar no Poderoso Chefão, quando ele mostra os peixes e tal? Primeiro que era muito óbvio ali, não tem dúvida nenhuma que era isso que ele queria mostrar. Mas mesmo que eu não tivesse certeza, em muitos casos nós não temos certeza que aquela era a intenção real do realizador, a obra de arte, e isso vale para qualquer obra, não só o cinema, ela é interativa, ela só existe em função do espectador, em função do observador. Então a nossa interpretação, quer dizer, a obra ela só se torna completa quando ela é observada e interpretada. Então a nossa interpretação é tão válida quanto a interpretação do realizador, é por isso que a arte é tão encantadora. Então no caso de 2001, é um filme que obviamente tem alguns temas que são inquestionáveis, que não são nem questão de interpretação, é questão de simples observação, e entre eles o principal talvez seria a evolução do ser humano como espécie. Isso encontra reflexo não só na própria história do filme, quando ele começa na pré-história, mostrando os antepassados do homem, e depois o futuro, quer dizer, o futuro do filme, não o nosso passado, em 2001, e quando ele avança para o terço final, que você tem uma evolução muito rápida, e nós vamos chegar lá. Mas não só isso, mas também a utilização de música, como assim falou Zaratustra, que nós também vamos falar sobre isso, que isso remete inclusive a Nietzsche, vou falar sobre isso mais tarde. Mas então a evolução é um tema recorrente do homem, é um tema recorrente no 2001, e isso não tem dúvida nenhuma. Mas existe uma outra discussão interessante que o Kubrick atira no meio de 2001, e 2001 é uma ficção que não é uma ficção sobre trama, não é uma ficção sobre história. 2001 é uma ficção científica sobre ideias, que é o melhor tipo de ficção que existe, em que ele propõe se investigar, discutir, propor ideias para o espectador. E lá no meio ele vai nos apresentar um personagem que talvez seja o personagem mais emblemático do 2001, que é o HAL 9000, que é o computador que controla a nave, a Discovery, e que é provavelmente o personagem, um dos personagens mais humanos do filme. E a gente também vai discutir isso. Então esse é o objetivo do videocast, falar um pouquinho sobre 2001, buscar algumas passagens, algumas rimas visuais e auditivas e sonoras que o Kubrick cria no filme, justamente para poder passar esses temas. 2001 é um filme que, obviamente, ele tem ele é baseado num conto do Arthur C. Clarke, chamado Sentinela, e que é um conto muito interessante, mais uma vez, é um conto de ficção científica sobre ideias. É uma história super simples, são exploradores na Lua que acham uma pirâmide, um objeto metálico que eles sabem que aquilo não poderia ter sido construído pelo homem, e eles deduzem que aquilo foi deixado por uma raça superior que plantou aquilo na Lua como uma espécie de alarme, porque quando o homem evoluísse a ponto de chegar à Lua e tocar naquele objeto, abrir aquele objeto, significaria que uma outra raça, uma outra espécie já evoluiu a ponto de merecer contato. Agora, se esse contato é hostil ou é amigável, o conto deixa em aberto. Então existe um pouco disso no 2001. O segundo monólito, eu sempre falei monolito, descobri agora que é monólito. O segundo monólito que é encontrado na Lua, o objetivo dele é esse do Sentinela, do conto do Arthur C. Clarke, que é disparar uma mensagem para uma raça alienígena, que 2001 nunca revela qual é. Mas 2001 tem 3 monólitos, na verdade. O primeiro monólito, que é um monólito que ele interfere, que ele é descoberto pelos nossos antepassados na pré-história. O segundo monólito, que é esse na Lua, e o terceiro monólito, no terceiro ato, que nós vamos chegar lá de novo. Uma coisa muito bacana no 2001 é que 2001 ele não depende de diálogos para contar a sua história. De certa forma, 2001 poderia ser considerado até um filme mudo, vamos dizer assim, porque os diálogos são poucos e quando eles têm, eles são dispensáveis. É um filme que o Kubrick ele conta a sua história, desenvolve as suas ideias, principalmente através das imagens e através do seu design de som e através da escolha de músicas, da sua escolha de trilha sonora. Uma das coisas que o Kubrick faz para poder estabelecer essas ligações, como eu falei, dessas rimas visuais,
que é para desenvolver o seu tema de evolução, diz respeito à maneira com que as pessoas reagem, os humanos e os seus antepassados na pré-história reagem quando eles se encontram, quando eles enxergam, quando eles têm contato com o monólito. É muito interessante porque o Kubrick ele vai estabelecer um paralelo muito grande, muito óbvio, praticamente dizendo que a gente não mudou tanto assim. O encanto, o choque, a curiosidade e o medo, de certa forma, que os personagens enfrentam quando eles veem o monólito pela primeira vez, é muito similar em relação à pré-história e aos homens evoluídos quando encontram o monólito na Lua. E o Kubrick vai ressaltar isso, vocês vão perceber, não só através da mise-en-scène, através da movimentação dos personagens em cena, né, os nossos antepassados tocando o monólito meio com medo, meio com fascinação, que é uma coisa que os outros humanos em 2001 vão fazer também, tocando o monólito com fascinação, posando para fotos, mas também pela música, pela trilha sonora, que vocês vão perceber que é a mesma trilha sonora, que é uma trilha que indica esse fascínio nosso com aquele objeto estranho. Então com isso o Kubrick estabelece um paralelo evolutivo, inclusive, e de certa forma mostrando uma certa estagnação nossa em relação a essa espécie superior que deixou aquele monólito pra gente. Então aqui é o momento em que os nossos antepassados encontram o monólito. Percebam a música e a mise-en-scène. Toque fascinado. Isso é muito importante, esse contra-plongé mostrando o Sol surgindo por cima do monólito. Esse é um tema também recorrente, ele usando o Sol para estabelecer essas rimas visuais. Isso vai acontecer no início do filme, que vocês viram aquela imagem que estava parada atrás de mim no início, né? A introdução do filme, os créditos iniciais, o Sol surgindo alinhado com a Terra e com a Lua. Nesse momento e mais tarde, quando a gente vai ver o monólito novamente na Lua. Isso representa um símbolo de talvez uma evolução instantânea ou de uma iluminação do ser humano através do contato com aquele monólito enviado por uma raça superior. Mas vocês viram aqui então o contato do ser humano, dos nossos antepassados com o monólito. Percebam que é basicamente a mesma coisa que vai acontecer quando os astronautas, quando o mundo moderno entra em contato com aquele objeto. Percebam que a música é a mesma. E a fascinação, o medo, a curiosidade é bastante similar. De novo, o toque amedrontado, curioso. Aqui eles vão juntar para tirar uma foto. E de certa forma, o papel do monólito no filme é como se ele provocasse uma evolução, é como se ele estimulasse a evolução da espécie. Tanto que na primeira cena, depois que os nossos antepassados eles vão tocar o monólito, é que eles vão descobrir o uso da ferramenta, da arma, que nós vamos chegar nessa cena. E aqui também a gente vai ter o processo evolutivo, 18 meses depois eles vão para Júpiter investigar. Aqui você pode, inclusive, ter agora sim, isso que eu vou fazer, interpretação. O que é muito bacana e igualmente válido, não vou dizer que é uma explicação. Mas a gente pode observar aqui, pode ser um artefato de técnica simples, a luzinha vermelha no meio do monólito, que facilmente você poderia interpretar isso como uma referência ao personagem que vai aparecer logo depois, que é o HAL 9000, que é basicamente isso, é um ponto vermelho no fundo escuro e que representa a inteligência, o grau de inteligência de evolução tecnológica máxima do ser humano e talvez isso representado na figura do monólito, que aqui não deixa de ser uma representação física do que o HAL vai vir depois. Isso é uma interpretação, mas isso é o que é bacana no cinema, aliás, isso é bacana na arte, é você poder fazer esse tipo de interpretação, você pegar a ideia de um diretor, de um realizador e a partir daí você abstrair, você tem inferências, você tem insights, isso que é bacana e que é muito estimulante. E as pessoas que não fazem isso, eu acho que elas estão desperdiçando um potencial muito grande. Dizer que a arte é só para divertir. Ok, diverte também. O cinema diverte também, mas você pode pensar enquanto você está se divertindo. Por que não? Esse papo de, não, esse filme é para desligar o cérebro. Que coisa triste isso, ter que desligar o cérebro para assistir um filme. Eu me divirto imensamente com o cérebro. Todo mundo deveria fazer isso e muita gente faz e curte. Então desligar o cérebro é no mínimo um desperdício de potencial muito grande. Bom, continuando.
Como vocês viram aqui já, as imagens são muito importantes no 2001, mas o som, a trilha sonora também. Tanto que aqui o Kubrick usa a trilha para estabelecer esse paralelo entre o contato dos nossos antepassados com o monólito e dos humanos modernos com o monólito, mas ele não vai fazer só isso. A escolha de trilha dele é uma escolha muito inteligente, muito ambiciosa e muito arriscada. E que isso é representado no momento que nós temos aquela que é considerada a maior elipse da história do cinema, quando a gente salta da pré-história para o futuro do filme, que é um salto de milhões de anos com um corte só. O que nos traz, aquela, como eu falei, é considerada uma elipse da história do cinema, quando a gente tem um salto de milhões de anos, o que é um raccord gráfico, um raccord de movimento, porque o Kubrick ele vai combinar num corte o movimento do osso e a sua forma para fazer um salto de milhões de anos. E o que é muito interessante é que ele corta, e isso é muito lindo, ele não só um raccord gráfico, um raccord de movimento, mas é um raccord de certa forma temático, porque ele corta do momento que o homem descobre o uso da arma, que é o osso como arma, da ferramenta, para a sua conclusão lógica. Porque quando ele corta, o que a gente vê, o que muitos inclusive acreditam como sendo uma estação espacial, mas que o Arthur C. Clarke já esclareceu em entrevista, que é na verdade uma bomba nuclear em órbita no planeta Terra. Então ele corta de uma arma para outra, de uma arma bem primitiva até a sua conclusão lógica, a sua evolução lógica, que é uma arma nuclear orbitando a Terra. Então é um corte muito lindo. E quando ele corta, ele não só faz esse salto muito elegante de milhões de anos, mas ele já mostra o nosso futuro. E eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, esse plano mostrando a Terra, isso vai ter uma outra rima visual no final do filme, nós vamos ver isso. Mas também a utilização da música, do Danúbio Azul. A utilização do Danúbio Azul como trilha é muito inteligente e exerce três funções. Essas funções são, em primeiro lugar, o filme, usando essa trilha, que todo mundo já conhece, a música, já é familiarizado com a música, em vez de usar uma música já estabelecida, usando uma música já estabelecida em vez de compor uma trilha especificamente para isso, ele evita que a trilha sonora faça o que normalmente uma trilha sonora feita para filme faz, que é evocar sentimentos específicos na plateia. Se ele colocasse uma música tensa, nós ficaríamos tensos, uma música de magia, a gente ficaria, oh, que coisa linda, que salto maravilhoso, ou uma música... Enfim, em vez de fazer isso, ele coloca uma música de certa forma neutra, no sentido que ela evoca, e permite que o espectador aprecie a imagem sem ser levado pela trilha sonora. Então essa é a primeira função. A segunda função é que é uma música que ele pode, de certa forma, usar quando ele faz esse salto, ele pega o Danúbio Azul representando a evolução do homem, não só essa revolução em termos de armas, tecnológica, mas a evolução de sensibilidade do homem. Quer dizer, o Danúbio Azul representaria um acúmulo de milhões de anos de sensibilidade, de arte, porque obviamente é um clássico que é extremamente, enfim, é universal, é lindo, é maravilhoso. Então representa a nossa evolução como espécie do ponto de vista artístico. E, obviamente, que seria a terceira função, quando ele mostra essa música acompanhando a chegada da nave à estação orbital, ele está, de certa forma, mostrando o balé daquilo, que é um balé, né? Imagina a sincronia como a gente vê, de dezenas, talvez centenas de pessoas para fazer uma acoplagem de uma nave à estação orbital. É um balé espacial. Então a música também tem essa função de embalar a nossa evolução tecnológica. Então a utilização de música no filme é muito inteligente. Mas o filme também tem seus pequenos momentos de humor e até referências a outros filmes, ao próprio cinema, que são até coisas inesperadas, porque as pessoas não associam muito humor ao Kubrick, embora ele tivesse um humor bastante particular, como o Dr. Fantástico mostra. Essa é uma cena que eu acho divertidíssima, que é a cena em que essa navezinha comandada pelo Hal ataca o astronauta Frank. Porque o Kubrick faz aqui uma coisa tão divertida. Quando a nave ela se prepara para atacar o Frank, ela assume uma posição de monstro clássico da Universal, de Frankenstein, da múmia, do monstro de Frankenstein, da múmia, com os braços estendidos, numa postura meio... Então é muito divertido, eu encaro isso pelo menos como um momento de humor extremamente sutil e kubrickiano.